Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o pastor Diogo Ros e eu estou aqui para gravar, para trazer a você mais um estudo bíblico, mais um devocional, mais uma curiosidade e, acima de tudo, uma resposta para aqueles que são inscritos aqui no canal. E a pergunta que me fizeram é a seguinte: o que eram os terafins? E somado a esta pergunta, por que Raquel roubou os ídolos de seu pai Labão? Para responder essa pergunta, nós vamos aqui tecer alguns comentários, ler alguns textos, mas antes eu convido você a se inscrever aqui em nosso canal, também deixar aí o seu like, o seu joinha e também apertar no sino das notificações. Assim você estará apoiando o nosso trabalho aqui e divulgando o conteúdo que apresentamos, que colocamos aqui no YouTube, para que o mesmo venha divulgar na sua plataforma e muitas pessoas possam ser atingidos pela palavra de Deus. Muito bem, então vamos para o estudo de hoje, e o texto é o de Gênesis, capítulo 31 e versículo de número 19, onde está escrito: E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Muito bem, então vamos analisar o porquê que Raquel roubou esses ídolos. Mas antes, eu preciso apresentar a você o que era, na verdade, terafins. Terafins vem do hebraico terafim, e aparece 15 vezes no Antigo Testamento, no Tanar, essa palavra terafim. E terafim sempre vai aparecer nas traduções para o português como ídolos do lar. Então, eram aquelas estatuetas, eram aquelas imagens de escultura, geralmente feita de pedra, talvez algumas de cerâmica, talvez algumas de madeira, mas na maioria das vezes de pedra mesmo, e essas, ou seja, cerâmicas, esculturas, enfim. E essas imagens, elas eram ídolos, então, onde se prestava culto, se fazia rezas, orações a essas estatuetas. Agora, acredita-se então que essas estatuetas eram dos diversos deuses do panteão, do paganismo que havia em toda aquela época, e convenhamos, até hoje existe ídolos, imagens que são adoradas, que são reverenciadas. Então perceba que terafins ainda existe até hoje. Muito bem, interessante que Raquel, então ela furta os ídolos de seu pai e esconde, diz o texto, aonde ela estava, né? Ela assentou-se em cima daqueles ídolos, o que nos faz entender que não eram assim estatuetas, esculturas tão grandes. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que Raquel então furtou esses ídolos? Muito bem, as explicações são muitas. Eu vou citar aqui 2 ou 3 explicações que são dadas a esse respeito. A primeira explicação é que é trazida inclusive por Rashi, que é um dos grandes comentaristas da Torá, e também está registrada no Bereshit Rabbah 74.5, que ela, Raquel, pretendia afastar o seu pai da idolatria. Uma outra explicação que é dada é que a arqueologia, ela tenta algumas descobertas que foram feitas em Nuzi, no Iraque,
a arqueologia, então, tem trazido um outro assunto, uma outra explicação sobre essa questão de ídolos do lar. Bom, o que a arqueologia descobriu em Nuzi, no Iraque, é que, na verdade, esse terafim era a estatueta do chefe do clã, do chefe da família. E quem possuísse, talvez possivelmente um dos seus filhos, quem possuísse essa estatueta, essa escultura, esse terafim com a imagem do patriarca, do líder da família, quem possuísse então essa escultura teria direito na herança, em todas as propriedades do seu pai. Então, teria Raquel, o fato de roubado esse terafim, pensado em beneficiar o seu marido, visto que o mesmo foi deveras lesado pelo seu pai, pai de Raquel, a saber, Labão, e ela tentando beneficiar ela e seu marido, Jacó, é uma possibilidade. Tá? A gente não pode afirmar com certeza, mas a arqueologia também tem levantado esta hipótese. Agora, por falar em arqueologia e também em tradição rabínica, o Targum do pseudo Jonatã, o Targum de Jonatã, retrata e registra que terafins, na verdade, eram crânios. Eram, então, crânios, cabeças de primogênitos, de machos, de humanos, e esse crânio, então, a cabeça passada por um processo, raspada, salgada, condimentada, enfim, esse crânio, ele recebia a estatueta, ou melhor, esse crânio recebia uma plaquinha, uma placa de metal, e nela escrita, muito possivelmente uma placa até de ouro, vai dizer, então, essa tradição, e nessa placa era escrita algumas palavras mágicas, e essa caveira ficava pendurada na parede da casa, e a pessoa, dentro da sua crendice, dessa espécie de feitiçaria, ela invocava esse terafim, e como se saísse dele ou respostas, presságios a respeito de coisas da vida, de consultas e respostas para qualquer pergunta imaginada pelo seu adorador. Isso é trazido no Targum do pseudo Jonatã, então é pelo menos digno de nota. Agora, interessante que escavações em Jericó por Kathleen Kenyon descobriram crânios humanos que eram objetos de culto, dando crédito à conjectura rabínica. E aí a gente fica pensando, será que realmente poderia, e não eu, mas alguns comentaristas dizem que Raquel deveria ter furtado esse terafim para que seu pai não consultasse esses deuses, esses espíritos, e eles viessem a revelar a direção da fuga ou aonde Raquel e Jacó estavam. Isso é apenas uma possibilidade, tá bom? Então houve essa descoberta arqueológica em Jericó, feita então por Kathleen Kenyon, descobrindo então que crânios realmente eram objetos de culto na antiguidade. Somado com esse Targum, com essa tradição rabínica, esse conto, então fica no mínimo muito curioso essa possibilidade de feitiçaria. Vale lembrar, queridos, que o Mica, que é citado em Juízes capítulo 17, verso de número 5, ali registra-se que Mica ele teve uma casa de deuses e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote.
Então, já havia esse culto, então, pagão a essas entidades. Vale lembrar que no texto de Ezequiel 21 e capítulo 21, está escrito: porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará suas flechas e consultará as imagens, atentará para o fígado. Então, perceba que no texto de Ezequiel nós percebemos que era costume dos babilônicos consultar os terafins, as imagens de escultura. Agora, somado a essa informação, tem um texto muito curioso em Zacarias, capítulo de número 10 e versículo de número 2, que está escrito assim, em hebraico, que ha-terafim diberu avem. O versículo inteiro da tradução para o português diz: porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira. Percebam que, eu só estou citando a primeira parte do versículo, porque os ídolos têm falado vaidade. Por que Zacarias disse que os ídolos têm falado vaidade? Se nós pegarmos isso aqui da parte literal do texto, a gente percebe que Zacarias realmente está falando que os ídolos têm falado vaidade. Mas nós sabemos que ídolos não falam. Seria algo figurativo, falando do culto pagão e que o mesmo não leva a nada. Mas seria talvez uma referência de Zacarias a essa crendice de que realmente esses crânios saíam vozes deles? Olha, isso fica por conta desse Targum, fica por conta dessa tradição. Eu não quero aqui entrar no mérito da discussão. Nós sabemos que pela Bíblia o ídolo, na verdade, nada é. Mas por trás da idolatria existem espíritos enganadores que muitas das vezes, se não sempre, fazem uso da crença da pessoa e podem trazer engano, mentira. E é isso que Zacarias, na verdade, está dizendo. Que os ídolos nada falam, ou seja, falam vaidade, mas não é algo proveitoso para a fé, para a religião. Agora, então, essa expressão de Zacarias está alinhada com essa tradição rabínica, alinhada também com essa descoberta arqueológica de que crânios eram consultados e até cultuados e saber, né? E o paganismo era tão grande, a obra de feitiçaria, inclusive que é falada pelo profeta Samuel em seu livro, que falando sobre feitiçaria. Lembramos também que Josias, um rei que fez um grande avivamento religioso em Judá, a Bíblia Sagrada registra que Josias, em 2 Reis, capítulo 23 e versículo 24, ele aboliu todos os médiuns, os feiticeiros e os ídolos do lar. Isso era deveras consultado na época. Muito bem, queridos, então terafins eram imagens de escultura, ídolos do lar. Não sabemos se Raquel os escondeu a fim de ter essa questão da herança, como há uma outra descoberta arqueológica já citada aqui anteriormente, que daria poder, herança, para quem possuísse a estatueta do líder da clã, da família. Então ela, tendo a estatueta, garantiria a sua herança, ou apenas se tratavam de deuses realmente, e que eram cultuados até por Labão. E outro detalhe, a gente não imagina-se que Raquel era idólatra,
Mas Rashi então registra que ela estava tentando tirar essa idolatria do pai dela. São apenas algumas posições aqui levantadas, há polêmicas, há muita discordância entre o tema. Lembramos também, vale aqui ressaltar que Mical, a esposa de Davi, chegou, lá está registrado em 1 Samuel, capítulo 19, verso 13, ela tomou uma estátua e deitou na cama e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. E desta maneira, ela então disfarçando os adversários de Davi, que pensavam que ele estava na cama, mas não era um terafim, era uma estátua. Lembremos que agora que se tratava de uma estátua de um porte maior. Bom, são esses os assuntos aqui levantados. Terafim eram estatuetas, esculturas que eram cultuados no tempo antigo e hoje em algumas religiões ainda estão sendo adoradas. Espero ter respondido, espero ter ajudado. As descobertas arqueológicas ora apontam para uma coisa, ora para outra, mas é o que temos para esse tema. Deus abençoe a sua vida, deixa aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e também divulgue esse vídeo para outras pessoas. Eu aproveito para oferecer a você os meus cursos. Agora ofereço o curso de escatologia. Entre em contato conosco hoje mesmo pelo telefone que estará passando aqui abaixo no vídeo e peça o módulo 1 de escatologia, depois adquira o módulo 2 e depois ainda o módulo 3. Se você adquirir os 3 módulos em uma vez só, de uma só vez, você recebe um preço promocional, lembrando que os 3 módulos compõem 12 horas de escatologia, você recebe certificado e apostila e um curso profundo, exegético, que vai lhe ajudar muito nos seus estudos bíblicos, proféticos e escatológicos. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Se você também tem a sua pergunta, a sua dúvida, mande para nós, escreva aí nos comentários e eu estarei respondendo assim que possível. Grande abraço, até o próximo vídeo, em o nome do Senhor Jesus.